Doutora. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 23 de maio de 2010, domingo. O verbete é 1576. 3 páginas, 44 logias e 9 máximas. O tema, designação, dentro da mental somatologia. Definição. A designação é um ato ou efeito de designar, indicar, distinguir, discernir, nomear, qualificar ou determinar alguma realidade. Os critérios designatórios, a classificação seletiva, a atribuição de responsabilidade, a indicação dos desígnios ou atos evolutivos, as grandezas das manifestações pesquisísticas avaliadas pela qualificação das designações, a designação da cláusula pétrea da autoproex, a designação do maxi-mecanismo interassistencial em relação à mini-peça autoconsciente, a designação do autosservimento da consciência lúcida, a intencionalidade expressa na designação da vontade da pessoa, o amparo extrafísico de função segundo a meritocracia. Eu quero dizer para vocês que na sinergismologia está faltando lá um S. SI, cosmovisiologia. E na interação está faltando um T. Agora, na remissiologia, nós temos 10 indicações. O aprofundamento da pesquisa, a autopesquisologia, o impasse na pesquisa, a linguagem denotativa e o reparo técnico. Frase enfática. O ato da designação inteligente de alguma natureza se impõe em toda a área de atividade da consciência lúcida intermissivista dedicada às experimentações cosmoéticas evolutivas. Como encara você o ato da designação da própria vida? As designações influem na execução da autoproex para você? Designação é uma coisa muito séria que vale a pena a gente pensar, principalmente nesse período nosso que nós estamos estudando a democracia pura, tem o Conselho dos 500, etc. Tal. Designação é um assunto do momento para a gente. Agora, pergunta. Quanto tempo depois da dessoma a consciência pode estar pronta para fazer o curso intermissivo? E como podemos orientar um ente querido para que ele seja encaminhado para o curso intermissivo? Primeira coisa, não tem nada que ver com o tempo. Tem que ver com a ficha evolutiva da consciência. Esquece o tempo e vê. Se a pessoa tem uma ficha evolutiva adequada e ela admite os processos avançados da inteligência evolutiva, ela está preparada para o curso intermissivo. De outro modo, desista, espera crescer. É aquilo que o povo fala lá, né? Cresça e apareça. Agora, como podemos orientar um ente para que ele seja encaminhado? Seria bom ver a enciclopédia da conscienciologia com olhos de bastante crítica. Meta o pau, desante, acabe com a enciclopédia da conscienciologia. Isso aí que você deve falar com a pessoa. Arranja um DVD ou vê o que você faz para ajudar nesse sentido. Eu gostaria muito de saber o que aconteceu com Luiz Antônio Gaspareto. Será que ele se afastou do espiritismo pelos mesmos motivos que também afastaram o senhor? Obrigada pela atenção que o senhor sempre dá às pessoas que enviam perguntas. Não, eu não sei. O melhor é você mandar essa pergunta para ele, não é para mim. Eu não sei o que quer que se passe. Ele hoje está trabalhando uma série de programas, tem lá uma instituição enorme, e está muito envolvido com a Zíbia, que é a mãe dele também, que é uma das que mais publicam livro no Brasil atualmente. Qual é o processo que ocorre para se instalar o EV instantaneamente? Para instalar o EV, o processo maior é a vontade da pessoa, movimentando as energias. Sua vontade é energia, ela funciona na energia. E como desenvolver a flexibilidade holochacral de forma avançada, além do treino do EV? O problema é você trabalhar fazendo pesquisa, fazendo análise, fazendo interpretação dos ambientes.
chega no lugar, interpreta como é que está o óleo pensênio, etc. Por aí você vai ver os processos de energia. Agora, ó, a primeira coisa para isso, escolha o seu local de poder para fazer isso. Cada local tem um local melhor, chama local de poder. Trabalho na área da estética e me especializei em maquilagem definitiva. Depois de estudar sobre os pigmentos vendidos no mercado, fiquei assustado, pois não tinha registro na Anvisa e não era de confiança. Resolvi buscar um laboratório que fosse registrado para a produção e participar de todo o processo das misturas dos metais e dos pigmentos sem risco para o consumidor, e já estamos na etapa final. Será que mesmo assim pode haver risco? Será antiético produzir também para os tatuadores que não param de crescer, apesar de não ser minha área? Estaria eu designado a isso? Pode me dar uma luz? Primeira luz, você está na escuridão, o que você está fazendo não é bom não. Esse negócio de meter metal na pele dos outros, 99% é negativo. Outra coisa, tatuagem é loucura. Isso é um atraso de vida e atraso da evolução da consciência. Burrice. É besteira, não participa dessas coisas não, cai fora disso. Observa bem, a gente pode mexer com cosmetria, mas é preciso ter cuidado. Como eu já trabalhei nessa área, eu posso te falar com alguma autoridade. Ó, comigo nunca aconteceu nada. Nunca tive reclamação daquilo que eu fiz. É preciso ter cuidado, abre o olho. E atualmente tem de tudo no mercado. Fica intoxicando. Amanhã a pessoa morre, até de câncer ou qualquer coisa, eles não sabem, porque aquilo, o efeito é imediato, demora muito. Quando o médico vai dar lá a causa morte, ele dá de outra coisa. Ninguém vai lembrar que o negócio foi alguma coisa na pele. Uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês. Telefones para você entrar em contato. IPC Rio de Janeiro é 21 31 53 75 74, ou também 21 31 53 75 75. E o do Campus Saquarema é 22 26 54 11 86. E você pode entrar no site também pela internet do iipc.org, que você vai encontrar também várias informações. Gente, eu estou aqui com o jornal da Cognops que eu peguei lá na recepção. Ele está escrito aqui que é março de 2010. Mas está falando sobre a Cognops, prepara plano diretor. E tem a foto aqui, ó, da perspectiva artística do poste Cognops aprovado no Conselho dos 500. Sabe? Eu não sei se esse jornal é novo ou se já é antigo. Ele é de março. Hein? Ah, ele é novo, é a data que é antiga. Agora aqui está construída a primeira residência proexogênica ecológica. E depois tem César Cordioli, Vila Consciência entregue à comunidade. A ideia básica é o condomínio transformar-se em um exemplo positivo para Foz do Iguaçu. E tem aqui 2 dezenas de indicações comerciais, etc. Tal. E o que vocês acharem tem aqui, tem muita coisa. Vale a pena ver. Agora, essa foto desse poste que é o máximo. Né? Não deve nada à Europa, nem Estados Unidos. Se nós fizermos uma entrada dessa, eu vou tirar meu chapéu aí para tudo. Vale a pena. O negócio é muito sério. A foto está muito bonita pela realidade da situação. Isso tudo é fácil de fazer. Né? Agora, eu queria dizer para vocês que eu estou aqui com a cópia de um artigo, Chuvas de Omissão. Esse artigo foi publicado na 0 Hora lá, da turma lá
da gauchada que está aqui, que a comunidade gaúcha é muito grande. E esse artigo está muito bem feito, foi escrito pelo Dr. Juarez Freitas, sabe? E está na 0 hora. Quem quiser ler está aqui, mas depois me devolva, que isso aqui eu quero. É do Juarez. Muito interessante o caso dele aí. Você sabe que o Juarez é presidente aí do direito aí o público. Ele é presidente de uma grande organização, está falando tudo aí. Eu queria saber, em relação à designação, se ela é feita a partir do mater pensandi da consciência. Quando é a própria pessoa, sim. Por exemplo, vocês entraram no curso intermissivo por designação pessoal. Eles viram que você estava na água, mas perguntaram, pega ou larga? Quer ou não quer? Aí vocês toparam, uma autodesignação. Outra coisa, a maioria da sua PROEX foi você que decidiu. Então, essa autodesignação, ela é calcada a partir do perfil da pessoa, né? Daquilo que ela tem a oferecer. A partir da inteligência evolutiva da pessoa. Então, partindo disso, eu queria entender, aqui na fatologia, o segundo item, os critérios designatórios. Poderia explicar, por favor? Os critérios designatórios. Por exemplo, como é que o Conselho dos 500 faz para colocar as pessoas no lugar? Como é que foi designada aquelas 9 pessoas que estão no Conselho? Isso é designação. Pois é. Primeiro ela fez uma auto-habilitação, se apresentou. Por aí vai. Agora aí tem uma série de critérios, né? Tem que ver. Agora, eu sou 100% favorável da democracia pura, aquilo que a gente puder nesse sentido. Como que funciona a autodesignação? A primeira coisa é o seguinte, jamais forçar nada. Dar liberdade para a pessoa. Democracia é isso. Então nós não podemos forçar uma pessoa a nada. Nem a um cargo que seja até honorífico, mas que ela não quer. Tem que respeitar a pessoa. Dentro de um pano de fundo de interprisões grupocármicas, como que funciona a autodesignação? É a pessoa que caiu de 4, depois ela tem que voltar atrás para ver se ela fica em pé. Mas quando ela está mais... Não é um soerguimento feito pela própria vontade. Designação, eu ia fazer até uma listagem aqui de 7 itens, mas na ocasião eu não achei. Agora hoje, eu estive estudando aqui antes, aí eu cheguei aqui mais cedo. Então, para fazer 7 itens da designação, eu colocaria mini peça autoconsciente, cláusula pétrea, de modo geral, intervisão grupo kármica, liderança, cosmovisão, autoproex e prospectiva. Tudo isso são designações para a pessoa estudar. Eu talvez vá colocar aqui uma listagem dos 7. Pode repetir, por favor? Então, segura aí, para você anotar. Mini peça autoconsciente. Cláusula pétrea. Essa cláusula pétrea, você sabe, ela tem muitas naturezas. Depende de onde ela entra. Interprisão grupo kármica. Aí que nós estamos falando é interprisão para a pessoa cair fora, e não para entrar. A liderança, uma liderança cosmoética. A cosmovisão no caso é evolutiva. E a autoproex, uma autoproex lúcida, a pessoa está consciente daquilo. E a prospectiva existencial, o que é que tem pela frente? É a designação que a pessoa vai fazer. Então, por exemplo, a prospectivologia, que ela designa, isso tudo mexe com você lá, na Apex. Entende? Essas designações é que eu considero das mais sérias. Essa, por exemplo, da liderança, é um negócio sério, a pessoa tem que ver. Se ela foi, por exemplo, todo mundo aclamou a pessoa para uma liderança. Isso é uma responsabilidade danada para a pessoa. Ela tem que ponderar isso tudo. E o microfone? O que você falou é o seguinte, a interprisão grupocármica para sair e não para entrar. Amplia a autodesignação nessa condição. O problema é o seguinte, a hora que a pessoa viu que ela tem
uma interpretação, ela vai analisar qual a natureza da minha interpretação. O que é que eu fiz errado e que ainda tem as consequências disso. Então, a designação da própria pessoa é uma autodesignação. Ela vai entrar ali dentro para deslindar aquele problema. É desatar o nó, acabar com busilhos, nó górdio, dar um jeito de aliviar aquilo. Essa designação é o próprio destino da pessoa, porque às vezes a interpretação exige a vida inteira. Sim. Exige, vamos dizer, todos os recursos e aportes da consciência que ela recebeu para ver se deslinda aquilo, se limpa a situação. Entendi. Uma vez eu conversando com você, você fez a seguinte pergunta. Qual foi o trafar que te fez entrar no grupo e qual o trafar de saída, o trafor de saída? Pois é. É por essa linha que você... Entendi. Essa. Agora, a designação, para muita gente, nada mais é do que a identificação do que deve ser feito. Entendi. Essa identificação do que deve ser feito, ela pode estar dentro de uma linha de conhecimento, noutra linha de atividade, hoje, aqui, ali, lá, depende do que é. Por isso que eu desejaria colocar 7 coisas para fazer a pessoa pensar. Obrigada, perfeito. A ideia é boa, você está entendendo, né? A minha intenção é boa nessa história. Professor Oswaldo, o senhor falou um pouquinho aí sobre a designação e a liderança cosmoética. O senhor podia falar um pouquinho mais? A liderança, ela pode começar inicialmente por uma designação. A designação, às vezes, não foi voluntária. A pessoa não decidiu ser líder. Quando ela viu, ela estava na liderança. Isso aconteceu comigo num negócio muito interessante e secundário na minha vida, sobre quadrinhos. Eu comecei a ler quadrinhos com 5 anos de idade, porque não tinha tanto livro, nem revista, nem jornal na minha terra, que era muito pequena, tinha 5.000 habitantes se tinha na ocasião. Isso na década de 30, 1936, 1937, 1938. Agora, o que você passa? Eu comecei a ler os quadrinhos, vi aquilo lá, comecei a fazer história. Eu vi a história, não, eu vou fazer também a minha. Minha do jeito, essa aqui não está boa, vou fazer a minha. Então comecei a fazer quadrinhos, eu mesmo, desenhar, aquela coisa toda. Agora, com o passar do tempo, comprando livro, aquela coisa toda, logo que eu instalei a minha biblioteca com 9 anos, o Luiz Siqueira, que era irmão do meu cunhado, que casou com a minha irmã, me chamou e me deu lá 100 e tantas revistas das melhores que havia de história em quadrinho em português, que era a coleção dele. Ele passou para mim e falou assim, a sua biblioteca não pode faltar o setor, o departamento de quadrinhos. Então ele me deu aquilo. Aquilo me deu uma força enorme. Agora, com o passar do tempo, eu comecei a comprar livro e aumentar a biblioteca, aquela coisa toda. Cheguei a comprar a biblioteca inteira. Cheguei a comprar estoque de livraria inteiro para selecionar aqueles que eu pudesse ler, os livros. Agora, com o tempo, quando você compra um monte dessas coisas, vem a opção de bagulho. No meio do bagulho vinha muitas revistas. Então eu comecei a selecionar tudo quanto era história em quadrinho também. Para fazer o departamento de quadrinho, a gibiteca, a quadrinhologia, a quadrinhoteca. Agora, quando chegou mais ou menos lá em 1970 e lá vai fumaça, eu fui olhar, os caras falaram assim, você tem a maior coleção de quadrinhos do Brasil. Aí eles foram estudar, a maior da América Latina. Aí eu fui sondar nos Estados Unidos e vi que realmente a minha biblioteca de quadrinhos era maior que tinha no Brasil, ninguém tinha igual. Outra coisa, tinha uma opção de quadrinhos que nós temos aí, que a Biblioteca Nacional não tem. E é tudo em português, devia de ter lá, e não tem. Isso foi tudo pesquisado, teve gente interessada, porque esse povo é fanático, né? Onde tem mais fanático é em área de coleção. Os colecionadores são fanáticos, tem muita gente, é de uma dedicação, de um amor, uma afetividade por aquilo que eles colecionam, que é uma loucura. É tanto que tem casos desses que é caso psiquiátrico mesmo. Agora, então, com isso, com o passar do tempo, eu me tornei um líder, que não foi eu que escolhi, a vida me mostrou que eu era um líder dos quadrinhos em matéria de estoquista de história em quadrinho do Brasil.
Então, eu virei lá pelas tantas, pensar que eu tivesse morrido, eu virei uma lenda no meio desse povo. Agora, isso, já na década de 80, eu era isso. Tem gente que pensa que eu morri. Agora, tem gente que descobriu, não, o Walter é esse mesmo, que está estudando esse negócio aí dele, aí, de conscienciologia, é o mesmo dos quadrinhos. Eles não atinam uma coisa com outra. Então, você veja, é uma liderança que eu não pedi. Eu nem sabia que eu era líder. Você entendeu? Agora, veja, eu não podia recusar essa situação e tinha que ajudar o povo com isso. Então, eu ajudei a fazer uma segunda grande coleção, que foi do nosso desenhista lá, que era o Natalício Zarrans, que era especializado, ele trabalhava para as Furnas, era desenhista. Eu ajudei ele a fazer. Agora, ajudei um monte, as publicações de nostalgia, aqueles processos todos de nostalgia que teve uma época muito grande, tudo aquilo eu emprestava às revistas que eles não tinham mais, nem a editora não tinha mais as revistas que eu tinha. Então a gente emprestava para eles tirar cópia e reimprimir, fazer novas edições de nostalgia. Você está entendendo? Então veja, é um tipo de designação de liderança que a própria vida me outorgou. Não fui eu que pedi, eu não sabia nada disso. Agora, até 1970, eu garanto para vocês, a maior biblioteca que tinha na América Latina era minha mesmo. Eu veio gente de fora para ver, eu tive que receber um monte de gente para isso, tive que fazer conferências sobre quadrinhos, até com o Gilberto Freire, falando para ele na frente, sentado, vendo a minha conferência. Gilberto Freire, que é da sociologia. Quer dizer, tem um monte de coisa, tudo sobre quadrinhos. Quadrinho para psicologia, quadrinho não sei o quê. Eu fiz um monte de palestra, conferência e tal. Era o jeito. Agora, tudo devido a esse processo. Agora, quadrinhos é uma coisa gostosa, porque é uma espécie de hobby, é uma diversão, é um clube. Entende como é que é? Então, a gente entende como é que é isso. Então, quando o senhor percebeu que estava no papel de líder, o senhor sentiu a responsabilidade de estar ampliando isso? O Ota, por exemplo, que é o Otacílio, que é um dos grandes desenhistas do Brasil, de tudo, história em quadrinho, tudo, de croquis, essas coisas. Ele falou para mim, não, Bob, você tem que honrar essas coisas todas, junto com esse povo todo. Foi por isso que eu fiz o catálogo dos quadrinhos, até 1970 e pouco. Esse catálogo a gente não publicou porque não tinha valor, por causa do processo de inflação. Publicar um catálogo sem preço de quadrinho seria assim, eles iam rir da gente. Então eu fiquei quieto. Nós temos, eu fiz 2 exemplares dele, edição de 2 exemplares, que a gente tem aí. Agora, pois é, está no nosso ciclo. Agora, o que se passa? Esse catálogo tem tudo até aquela data. Agora, tem tudo assim, de detalhes. Os heróis, os autores, quando interessava o desenhista, tipo bibliografia minha com super detalhismo. Ele é muito bom porque tem uma visão de conjunto. Agora, com esse catálogo, eu comprovei que eu tinha realmente, no Brasil, a gente tem as maiores coleções. Pra você ter uma ideia, as coleções do Brasil são 10 grandes edições que eles fizeram, as maiores que tinham. A maior dessas edições tem 1.800 exemplares, quer dizer, diferentes, através de dezenas de anos. Agora, tem várias com 770, 700, entende? Exemplares. Exemplar que eu estou falando, edições, através dos anos. Nós temos essas 10 maiores coleções do Brasil aqui. Isso aí as editoras não têm, ninguém tem. E outra coisa, na ocasião, eles falam assim, nós vamos procurar para fazer isso, mas é que é muito difícil. Porque os quadrinhos começaram a desaparecer antes da década de 80. Os quadrinhos mais raros no Brasil começaram a sumir. Agora, quem acabou mais com os quadrinhos é as mulheres dos esposos, quer dizer, as esposas. Elas queimam tudo para arranjar room, to make room, fazer espaço dentro de casa. Então queima tudo. Até hoje isso não acontece. Tem muita gente que chora as mágoas. Agora, você há de ver, teve gente na ocasião, porque eu tinha 2 casas, uma em São Paulo, outra no Rio. E eu anunciava através de um carimbo que eu colocava nas revistas. Como eu tinha muita duplicata, eu distribuía aquelas revistas, tudo quanto era lá. Com isso, meus endereços iam no Brasil todo, até fora do Brasil.
Então começou a aparecer gente para visitar a minha biblioteca. Entende? Então tinha gente que chegava lá e falava, não, eu quero ver aí a sua biblioteca. Eu falei assim, qual é o departamento? Às vezes o cara não queria nada que ver com os nossos livros sérios, que eu estou estudando, de parapsicologia, de fenômeno parapsíquico. Não, quero ver os seus quadrinhos. E lá vou eu procurar, mostrar, etc. Tal, com calma. Isso foi durante uma boa temporada. Hoje estão acontecendo, estão vindo aí, né? Descobriram que está aí na holoteca. Muito embora nós ainda não fizemos muita propaganda dessa biblioteca. Agora, o dia que tiver a holoteca grande, lá em cima, com bastante espaço, aí é bom a gente divulgar isso. Nós vamos fazer uma tempestade publicitária sobre a biblioteca aqui. Isso vai atrair muita gente. E essa turma que vem sempre vai se interessar pelos outros assuntos. Aí, se a gente tiver com tudo instalado, vai ser uma beleza para receber esse povo. Por isso que é muito importante a construção da holoteca. Você entendeu, né? O que eu quero dizer? Então, a designação é uma coisa que na vida... Por exemplo, há umas designações indiretas difíceis. Isso é o homem que veio falar comigo. Ele, então, se apaixonou por uma mulher, casou com ela. Agora, o que se passa? A hora que ele casou com ela, tinha um filho. Aquele filho estava crescendo. De uma hora para outra, a mulher morreu. Ninguém esperava aquilo. Ele foi designado como o pai do filho, porque o pai daquele filho já tinha morrido. A mãe morreu. Ele foi designado como o pai de um filho que não era dele, mas que ele tinha que criar. Agora, ele viveu com essa mulher 7 meses, ela morreu. Um troço terrível. Um negócio terrível. Você está entendendo? É uma história de cinema. Agora, ele foi designado, a paternidade dele foi o destino que designou. Agora, ele chega para mim e começa a chorar as mágoas. O que eu tenho que ver com esse filho? Você tem que ver tudo. Você é a pessoa mais certa para esse menino. Não é a mãe dele nem o pai, é você. E provei para ele isso, por A mais B, devido às circunstâncias que é a vida. Então, veja, o desígnio feito pela vida é o processo imperativo do determinismo. Você está entendendo como é que é? Dentro da proex da pessoa. Esse caso desse nosso amigo, da paternidade à força, pai à força, pela circunstância. Você sabe que ele estava assim, relutante sobre o filho, o que ia fazer, mas não tinha outra. Não havia ninguém na família para cuidar disso. Não havia avó disponível, nem avô, nada. Era ele mesmo. Eu falei assim, não, isso é a designação do seu destino. Então, essa designação é o que eu chamo do desígnio, a fatalidade da destinação. Isso é um fato. A vida arma essa arapuca, a armadilha, mas que é positiva. Isso, no fim, ajuda todo mundo. Valdemar, eu queria que se aprofundasse essa autodesignação, porque você já falou alguma coisa aqui, no curso intermissivo, como é que ela ocorre detalhadamente aí? O caso da designação aí do curso é o seguinte, é a pessoa que decide se ela vai cursar ou fazer o curso ou não, depende dela. Agora, para isso, ela tem que ter um chamado, ela tem que ver se ela está apta. Eles sabem pela ficha, porque extrafisicamente isso é mais fácil, eles não precisam fazer um exame de admissão para a pessoa. Agora, a pessoa que se autodesigna para isso. Ela tem uma autodesignação antes para entrar, mas depois dentro também ela vai ter outra, sei lá. Vai, não. A orientação do curso não é ela que dá, ela segue o que eles orientam. Mas aí muda muita coisa. A autodesignação no curso é mais em relação ao autoproex? Não sei, estou perguntando. O processo é a proex da pessoa e a ficha que ela tem. Que mais ou menos é o saldo da pessoa, né? Para tudo isso. Você vai mexer com qualquer consciência que é um pouco mais evoluída do que você, daí para cima, tudo é um processo do saldo evolutivo. Agora, por exemplo, essa autodesignação é relativa, porque tem muita coisa que o evoluciólogo vai dizer que a gente acata e não existe uma... Sim, mas você vai seguir o que ele falar, é por sua vontade. Por vontade. Ele não chega para você e coloca
É você. Entende? Uma faca no peito. Essa autodesignação, não existe. Eu aceitar o que ele fala, normalmente acontece isso, né, de aceitar o que ele... Sr. Valdo, só pode ampliar a condição da designação com mini peça autoconsciente? Pois é, o problema é o seguinte, na mini peça autoconsciente, as designações vêm do maxi-mecanismo. Agora, a pessoa, depois que ela entra dentro do processo e entende mais o processo, aquilo fica fácil. E ela também não vai ter mais nenhum problema, conflito ou preocupação com isso. Ela segue o que vem, porque já sabe que lá de cima, ou do mais avançado, do mais evoluído, ela pode confiar. Já tem muito precedente, ela já sabe como é que funciona. Okay? Eu sei pelas energias, eu não preciso de ver as consciências perto de mim. Pela energia que eu sinto, não, posso seguir isso aí que é. Agora, com o tempo, o ideal é tudo por isso, é na base da energia. A energia seria assim, você seguir pela piscadela. Você está entendendo? Porque o negócio é super sutil. Então, é evolução pela piscadela. Entendeu? Assim. Bom, isso é o máximo, eu acho. Não sei se você já falou aqui na página 15, na interaciologia, que está faltando um T. Já falou sobre isso? Já, né? Já. E depois a antagonismologia também, né? Faltando o tal tio. Não? Que é? Então, na antagonismologia, a última designação está um acento agudo no lugar do tio. Sim. A frase, desculpa. Sim. Não, mas tio. Isso aqui nós já acertamos. Pelo seguinte, essa aqui é das taras do processo da digitação que nós consertamos de uma vez. Tá. É o AL e o COSNE. Isso a gente, de tantos em tantos, eu corrijo todos eles. Pelo Find você corrige, não, esse já está corrigido. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, na questionologia, você poderia aprofundar, sobretudo a segunda questão? As designações influem na execução da autoproex para você? Por exemplo, a pessoa está estudando a proex dela. Então você pergunta, tudo que você está fazendo foi você que decidiu ou esteve alguma força ulterior, externa, interativa, que designou alguma coisa para você fazer? Você pergunta para a pessoa e vê. Fala assim, não, eu tenho que fazer por causa de um erro que aconteceu. Foi aquele fato que impôs a situação em cima de mim. E eu admito que eu tenho que refazer isso aí. Isso é uma designação forçada, pela circunstância. Valdo. Existe muito disso. É o caso desse homem com o filho, que não é dele. Então tem um percentual de determinismo, no nosso caso, em função de interprisões em um contexto, que ela não é totalmente voluntária. A pessoa só foge do determinismo, assim, contra a vontade, depois que ela alcançou um determinado patamar e saiu daquele gargalo básico de mata-burro. Enquanto tiver isso, o determinismo vai funcionar sobre o livre-arbítrio dela. Incide sobre Agora, por exemplo, a hora que ela se torna com bastante lucidez, uma mini peça, por exemplo, dentro do maxi-mecanismo, e bastante lúcida disso, o determinismo começa a diminuir. Porque ela já está seguindo um poder superior, mais forte, mais inteligente, mais cosmovisiológico do que ela. Um teleguiado, aquilo que ela tem. Um teleguiado está nesse contexto. O teleguiado já está profissional. O amador dessa história é o desperto. O amador é o desperto. Agora, recentemente você comentou que o amparador induz as iniciativas e que o evoluciólogo deduz as acabativas. Depois da iniciativa vem a executiva. Quem apita nessa hora, o que manda é o que a pessoa faz. Se ela não fizer... Agora, quando chega na consciência livre, ele só superintende todo mundo. Ele já não vê nem iniciativa nem acabativa. Ele vê aquilo que é o coletivo. Agora, no nosso caso, então, os amparadores induzem uma série de tarefas que são da PROEX, mas a manutenção, a executiva, a parte básica disso tudo é que depende desse monte de atributos, de automotivação, É isso aí.
tocador de obra, essa coisa toda. Porque nessa hora a pessoa também fica esperando que o amparador vai fazer a manutenção até a acabativa que o evoluciólogo já previu. Mas não é desse modo, é uma coisa que está mais no nosso livre-arbítrio de executar, né? Agora, Malu, se uma pessoa pensar tudo que ela faz de uma maneira mais ou menos racional, ela não erra mais. E outra coisa, ela não faz também tanta pergunta para saber de onde vem isso ou vem aquilo. Entendi. Qual que é a minha proeza? Ela já aborta todas as coisas que tem que ser feitas. Ela faz uma profilaxia espontânea de tudo. E é o parapsiquismo que vai comandar mais o essa parte, né? parapsiquismo, vamos dizer, ele dá um tom, é a pedra de toque mais avançada nisso. Amplia tudo. Para seguir a seta. É de uma maneira, vamos dizer, madura, avançada, veterana. O parapsiquismo chega. Eu não acho. Quantas pessoas estão vivendo sem parapsiquismo, elas são amaduras para viver. Então, o nível... Profissionalismo mesmo, veterano, da pessoa experiente, do elder, ele só aparece com parapsiquismo. Eu não vejo outro jeito. Devido ao processo da multidimensionalidade da consciência. Quer dizer que a gente pode atribuir que sem o parapsiquismo, o índice de determinismo sobre a pessoa é muito grande ainda, né? E outra coisa, mesmo uma pessoa inteligente, por exemplo, dotada. O povo pensa que os fiéis das religiões têm parapsiquismo. Não, eles não têm. Eles têm lavagem cerebral. Parapsiquismo não é essa loucura que eles fazem. E medo, né? Essas promessas, essas loucuras que esse povo faz, tudo é um processo emocionoso. Emocionoso. Veja bem como é que é. Valdo. O negócio não é fácil. Aqui no D, aqui atrás. Aqui atrás, no D. As designações no curso intermissivo, elas são resultados mais da constatação dos fatos que aconteceram na vida anterior, quer dizer, é uma coisa meio irrecusável, né? Ou teria uma outra... Você está falando constatação de quem? Da pessoa, do intermissivista aqui que está cursando? Isso, do intermissivista. Não, ele vai vendo o que repercute nele. Ele não vê muitas coisas de fora, não. Todo mundo aqui estudou o seu caso pessoal. Esse aqui é o do momento, é o que interessa. No momento evolutivo do curso intermissivo, o que interessa é a pessoa em si. Quer ver as mazelas. O processo é estudo dos trafalhos. Isso. Mega trafalhos. Todo mundo estudou isso. Em primeiro lugar, a coisa mais séria era isso. Então, por exemplo, eu já peguei vocês aqui numa boa. Sabe? O pior já passou. Pior já passou. Todas as crises, as birras, julgar o objeto na cara do médico. Ó, é esse filme que vocês vão ver hoje, que vale a pena ver o filme. Vale a pena. Então, aquele período primeiro da histeria já acabou. Vocês já chegaram aqui na fase pós-histérica. É aquilo que na medicina chama de pós-pitiatismo. Quer dizer, para mim, agora é uma bênção. Agora veja, vem os caras agora que estão na fase pré-pitiatismo, que é a pior que tem, que é das com os réus. É esses que estão reclamando de mim. Quer dizer, eles nem chegaram nessa fase primeira de vocês. Eu não, já estou cuidando da segunda. Quer dizer, eu estou muito bem aqui. Agora, Valdo, você colocou a questão do amparador ali, de não precisar impor, né? A pessoa que decide e tudo mais. Olha, toda consciência lúcida não impõe nada a ninguém, a não ser a si mesmo. Exato. Agora, assim, na verdade, o que ocorre, quando o amparador, por exemplo, num curso intermissivo, que ele está conversando com a gente, com a consciência, no caso ali, e está expondo uma situação, ele vai expor os fatos, tipo no livro que espera por ti lá, a realidade... Sim, mas lá não precisa de tanta coisa assim, não precisa de tanto detalhe, não. O local que é feito, ele predispõe uma lucidez com lógica e percussiência total, com repercussão e reaquisição e recaptura dos cons magnos, tudo isso. Então a pessoa pensa tudo assim. É diferente daqui. O cérebro é uma beleza, mas ele é o maior travão que nós temos. O maior travão do paracérebro é o cérebro. Sim.
cérebro é uma droga, mas é uma beleza. É o melhor objeto que fizeram nessa dimensão. Sem ele nós estamos perdidos. Ditado do Tom Jobim, né? É uma droga, mas é bom. Professor, ali o senhor comenta na parafatologia o amparador extrafísico de função segundo a meritocracia, né? Essa designação do amparador de função, ela é mais diretamente feita pelo orientador ou é claro que tem afinidade entre Não, a afinidade predispõe. Mas se o negócio é mais oficial, institucionalizado, legalizadozinho, sempre tem evolução. Pensa nisso. Essas coisas não tem assim. Porque às vezes, na hora que vai designar um e outro, fala assim, quem é que vai? Quem é que fica? Quer dizer, quem é que vai ressomar primeiro? Quem é que vai ser o amparador de quem? Isso é evolução que entra. Não são eles que decidem, não. Ele que dá o voto de Minerva, vamos dizer assim, ele que decide. Tudo parte deles. Agora, a orientação de tudo isso tem serenões atrás, que vem tudo de conjunto. O problema todo é esse, lembre-se disso. Quanto mais alto você fica, você pega, por exemplo, aí um cone, ou uma pirâmide, ou qualquer coisa nesse sentido. Você sobe a pirâmide, pega no vértice dela aqui. Você sobe e todo o processo dela aquilo vai ampliando. Quanto mais subir, então o processo da lucidez nas consciências é assim. Quanto mais sobe, maior é a base de percussiência, de inteligência, de sabedoria daquela consciência lá em cima para ver o que tem aqui embaixo. É difícil de entender esse mecanismo, né? Porque quando aquela questão que o senhor vira e o enumerador, né? Alguém tomou uma decisão dizendo, olha, melhor que vá você, né? Serenão tinha também função nisso. Sim, agora veja, mas chega num certo ponto que essas coisas, elas ficam espontâneas. Tudo caminha para aquilo, não tem outro jeito. Agora, o que é que faz esse caminho? O que é que faz fazer a convergência para o mesmo objetivo máximo, melhor, ideal, dentro do momento evolutivo? O que é? É a qualificação dos méritos da pessoa. Então, é o saldo da ficha evolutiva de cada um. Então, a hora que vem, aquilo fica irresistível. Por isso que lá em Allan Kardec está aquilo que é correto. O espírito superior, ele tem uma irresistibilidade nas afirmações e no posicionamento em relação ao espírito inferior. Está certo? Essa é a base do processo evolutivo. Então, por exemplo, se vem uma consciência dessa e aponta aquele negócio que ninguém viu, aquilo é irresistível. Você não vai brigar contra os fatos, contra o racional, contra o melhor, contra o ideal. Ali chegou no máximo. Acabou. A argumentação que ela vem é consciente. Agora, a maioria de vocês estão aqui é nessa. Então não adianta recalcitrar contra os grilhões. Quais são os grilhões? O cérebro, o corpo, a vida humana. É a grilheta. Nós estamos numa masmorra aqui temporária. É a vida humana. Você está dentro de uma cadeia. É o ergástulo. O corpo é um ergástulo. É uma prisão. É uma masmorra. E outra coisa. Sem parar isso a vida inteira. Agora veja, isso é o mínimo. Isso é ótimo. Faz parte do serviço. Agora, por exemplo, enquanto aquela consciência está doida para voltar aqui, para ter uma vida humana, esse povo tudo, os assediadores, os perseguidores extrafísicos que ficam atrás, para arranjar um corpo para eles. Eles estão querendo usar esse corpo de mau jeito, né? São as conselhas. Porque vai chegar a um certo ponto, você não está querendo mais corpo, você não quer saber de nada. Você quer fazer atos positivos, evolutivos, que façam a libertação da sua consciência. E não que você tenha mais corpo ou menos corpo, que esteja nessa dimensão, naquela, isso tudo é secundário. Vocês estão começando a entender o que é prioritário nisso tudo? Porque você não tem mais exigência. Agora vocês estão vendo, isso aqui é uma palavra que raramente você vai ver, né? Designação, sabe? Mas, no entanto, o que eu estou chamando a atenção aqui é violentamente positivo e sério. Pense bem nisso. Você foi designado para quê?
Quem é que designou? Foi a sua volição? Quer dizer, a sua vontade? Ou foi alguém superior a você? A designação feita por assediador ou possessor não vale. Essa é patológica, é besteira. E é o que tem mais por aí. Valdo, quanto mais então a pessoa vai entrando no fluxo do cosmos, ela pode usar como uma sinalização para ela, quando é um movimento natural, que aquilo vai acontecendo, e essa coisa forçada e que interrompe isso que eu falo? Se você entrou num caminho e tudo está dando para trás, está cheio de acidente de percurso, precisa entender por quê. Tem que parar, fazer uma reflexão de 5 horas, examinar, colocar os dados todos num papel para ver. Porque às vezes você está batendo na porta errada. O problema todo é esse. Precisa de ver. Às vezes o negócio é difícil no início, até passar o gargalo. Depois o caminho se abre. Mas agora, por exemplo, você entrou num lugar que está tudo dando para trás, será que é ali que é o correto? Então, essa é uma sinalização. Então é um problema, né, para chamar a atenção. O fluxo natural e a designação. Porque designação ainda é uma intervenção. Agora, o que é sério nisso, Mauro, é que é muito difícil das pessoas interpretarem isso corretamente. Por quê? No início, para fazer qualquer coisa, tem as dificuldades naturais, os impensos, as tramitações difíceis, até passar o gargalo. Aí deu um platô. Mas tudo é assim na vida. Então, até chegar nesse ponto do gargalo, as pessoas criam muito conflito, muita confusão, desviam, se enganam. É aí que é o difícil. Toda tarefa, então, que tem esse gargalo, o limite são as autossuperações que a pessoa precisa. Coisa, a pessoa, quando é viva, ela sabe quando ela vai passar o gargalo. Se ela já fez isso, é porque ela já localizou e identificou o gargalo. Se isso acontece, tudo melhora. Agora, ó, a maioria veio aqui, ó, já sabendo qual é o gargalo básico. Isso você pode ver pela Proex da turma. Eles vão ver. A turma da Cons também pode ver isso facilmente, através das declarações da pessoa na conscienciometria. Na consciência terapia também, eles vão ver em pouco tempo, 1, 2 sessões, eles já vão saber onde é que está o nó gordo da pessoa. Ela vai saber. Que é ali que ela tem que passar aquele gargalo. Se não passar, não adianta. Agora, há coisas assim, sutis. Voltando ao homem, por exemplo, que arranjou um filho. Teve contato e vivência com a mãe do filho 7 meses e ganhou um filho. Quer dizer, ele ganhou um filho antes de qualquer mãe. Então a mãe demora 9 meses. Ele com 7 ganhou um filho. Pelo SEDEX, veio pelo SEDEX para ele. Rápido. Gente, é uma coisa impressionante vocês pensarem nesse caso. Pensa nisso. Matéria de destino, de situação. Agora, tudo estudado. Pelas coisas que eu estudei, aquilo tudo era óbvio, evidente, claro. Agora o homem estava saindo muito bem. Até quando eu acompanhei, fiz o follow-up do caso, eu estava muito bem. A criança já estava virando um rapaz, tudo, bem encaminhado, o máximo. Agora você pensa bem o que não tinha atrás disso. Hein? Agora a mãe, naquele caso, veio para juntar os dois. Uma outra coisa, quem tinha algum problema no entrevero entre o homem e o filho que ele arranjou, era o filho. Não era o homem. É muito interessante você pensar. Esse caso, por exemplo, era um caso que podia fazer um conto, uma novela, uma história, um romance. Você geralmente fala que quando é o caso da filha, o nogórdio é com o pai. E o menino, o nogórdio é geralmente com a mãe. Independente da psicanálise. A coisa não é isso. Isso é muito flagrante, objetivo, claro, óbvio. Quando tem 4 filhos. Entendi. Só menino. Todas as posições bem claramente. Uhum. Às vezes, por exemplo, o homem tem 4 filhas. Todas delas adoram o pai. Adoram o pai. E tudo briga com a mãe. Que a mãe é a rival das 4.
Agora, já teve mãe que desconfiou disso tudo, chegou para mim. Eu tenho 4 filhas, Valdo. Elas são minhas rivais com meu marido. É um problemão que eu tenho em casa. O que eu faço com isso? Tem mulher muito viva, gente. Vê tudo. Não é só mãe, não. Essa aí era viva. E as meninas já estavam até criadinhas, tudo. A menor, naquela ocasião, quando ela falou, parece que tinha 11 anos. Todas as outras estavam criadas. 11, 13, 15, 17 e tal, tudo. Eu queria falar sobre a questão do CMP, né, o ciclo multiexistencial pessoal. Dentre os critérios que envolvem o CMP, tem o critério da grupalidade, né, que é do grupo karma, da grupo karmalidade. A pessoa vai renascendo dentro daquele grupo, aquela coisa ainda não entrou no ciclo da atividade. Mas, assim, mais especificamente, quais são os subcritérios, vamos dizer assim, que definem o momento que a pessoa vai renascer ou não vai, os papéis que vão entrar naquilo? O que vai começar a mandar é a capacidade de funcionamento da consciência básica. Qual é o talento que ela tem, ou os talentos? Qual é a performance? Qual é o desempenho pessoal dela, a qualidade do desempenho? Isso aí é que vai mandar. Mas na questão do grupo, quando ainda não entrou no ciclo da atividade? Porque eu estou falando no grupo. Sempre a pessoa. Tem que olhar o desempenho dela, qual a qualificação que ela tem. É ali que isso influi muito, na hora de ver. Então, por exemplo, esse negócio que eles estudam a pessoa na escola, no emprego, na polícia, até na espionagem, esse negócio todo que vê antes de mais nada, o currículo da pessoa, isso é o básico, é o óbvio dentro da evolução, mas de uma maneira muito mais profunda, mais abrangente. É currículo, desempenho. Sim, mas quer dizer, o currículo é a fonte. Agora, qual é o critério para interpretar esse currículo? É a adaptação daquele currículo, ele vai para onde? Porque numa interprisão... Ali, tem 5 que servem para aquilo. Quem é que tem o melhor currículo? O melhor perfil? Não, é esse, acabou. Agora, ninguém discute isso. Ninguém discute porque é tudo baseado em fatos e para fatos, não tem jeito. Dentro daquele universo... brigar com os fatos. Dentro daquele universo da família, do grupo e tal. Seria mais ou menos isso. Não é só isso, não é só a família e grupo, é tudo. É o maxi-mecanismo. Hoje você tem que pensar tudo na base do maxi-mecanismo. Esquece o resto. Mas, por exemplo, Paulo, vamos então, pegar... por exemplo, o processo de família, uma ressoma consanguínea, tudo isso é secundário. O problema, você vê, é o maxi-mecanismo. O que o maxi-mecanismo precisa? Você pode suprir o maxi-mecanismo com o quê? Pense nisso, que as coisas mudam. Então você tira, em vez de pensar a pessoa, você vai pensar o maxi-mecanismo. Você vai começar a entender mais as coisas, porque a cosmovisão vai aumentar. Então, eu queria entender Quando você estiver pensando a pessoa, você está numa monovisão. Não, mas eu queria entender justamente esse raciocínio do evoluciólogo. No ciclo da atividade, é até um pouco mais fácil de entender. Você tem aquela atividade, aquela tarefa, o que tem que ser realizado, e as pessoas vão sendo encaminhadas de acordo com aquilo. Aqueles que já estão, vamos dizer assim, mais livres para poder atuar. Mas no ciclo do grupo karma, vamos pegar o exemplo lá... O ciclo do grupo karma é todo mundo bicho. Então... Acabou. Mas, aí vai no tapa. Mas, por exemplo... É instinto disso, outro instinto... Mas esse no tapa, existe algum critério que está norteando isso. Porque tem alguns que ficam, outros que vêm. A maioria é instinto. Então, por exemplo, por que eu, desde que começamos lá com o Instituto, eu comecei a dar no curso avançado o ciclo multiexistencial das pessoas. Você tem que pensar na sua próxima vida. Isso. O que você quer ser. E olha, entre no ciclo da atividade, que é o melhor que tem. Porque essa é a atividade da pessoa. Até então quem no tem grupo. que deliberar não é mais você. Esqueça a determinação. Deixa os outros determinar para você. Isso é o máximo. Agora, o resto, antes disso, tudo é a repetição das vidas anteriores, retrovidas e instintuais, quer dizer, tudo na base de instinto. É o próprio reptiliano. Está engatinhando, está se arrastando na Terra. Mas existe algumas leis que estão norteando isso. Uma delas é a interprisão grupocar, que a pessoa está presa ali. Então, já está. Então, agora, eu digo assim, o que define, por exemplo, quando está ainda no da grupalidade, que é o instintivo? Tudo é emoção
mas da pessoa. Pensa por aí. Mas, por exemplo, você fugir disso. O que define a época que a pessoa vai nascer nesse caso? Porque no da tarefa, a tarefa hora define. Que os instintos todos vão. Para onde eu vai? Deixa eu ver como é que está. O que é que os afins se atraem? As antas atraem as antas. As hienas atraem as hienas. Os lobos atraem os lobos. E as lobas também. E as lobas atraem mais os lobos ainda, devido ao cio. Então o negócio é esse, tudo instinto. Professor Valdo. Por isso, gente, é que nós estamos, pela primeira vez nas nossas vidas, falando alguma coisa com lucidez e lógica. Que antes não tinha lógica nem lucidez. Tudo era na base do amorzinho daqui, afetividade dali, instinto dali, queda dali, favoritismo disso, predileção daquilo. Hoje não tem isso mais. Mas, por exemplo... Quer dizer, nós estamos fazendo força para não ter, né, Omar? Mas, por exemplo, nessa condição, tem uns que ressomam, tem outros que não ressomam. Sim. Que vira depois até com os réus, quando não, o processo da reorganização. A inibição deles, porque eles estão inibindo, inibição. Às vezes ele não vem por causa desse processo também. Não é só porque não tem cargo ou qualquer coisa, não. É ele que ainda não se sente preparado para enfrentar o rojão. Isso não dá atividade, né? Também. Mas já sabe, já tem noção. Isso não é atividade. Lá no curso intermissivo, vocês começaram a pensar no CMP. Sim. Através disso, todo mundo fala, ó, isso é crucial. Isso é mais importante que o resto. Pensa nisso aí durante a temporada. Até você entender. Se coloca lá dentro. Esse é o caminho. Inclusive eu estou querendo fazer essa comparação justamente para ter uma visão de conjunto maior, para entender os critérios que norteiam um e outro. Por aí você vê como é que tudo para trás ficou numa base de pré-maternal. Por isso que eu falo, é um crechiário miserável grande. Universal. É uma creche. O negócio não é fácil, mano. A gente pensar nisso. Então a gente tem que ter muita paciência com essa turma toda. Na verdade, você fala do planeta hospital, é um planeta hospital creche, né? Não, mas o problema é o hospital psiquiátrico. Creche. É o nosocomio. É a creche psiquiátrica. Eu geralmente evito de falar o que é. Mas é nosocomio, bravo. Psiquiatria infantil. Está cheio de serial killer. Tá, mas vamos pegar, só para ilustrar isso, pegar uma casuística tipo Palestina e Israel, que fica lá um matando o outro e tal. O cara foi lá, se estourou como homem-bomba. O que vai definir? Às vezes tem um que pode ficar muito... Você pode escolher todo dia um. Você quer um que mata 60, 50, 40? Quanto você quer que mate? Pode ser 40. Tira quanto? 200, 180, 150? A minha questão é... Todo dia cara... tem isso. E outra coisa, isso é banal. As notícias já são dadas sem nenhum frisson. Então, mas... Não cria mais frisson. Não levanta poeira, banalizou. O pessoal já banalizou. Essa é a banalização do mal. Mas, Hannah Arendt. Mas na hora que você fala que é o processo instintivo, vai definir isso porque tão próximos se atraem. Mas existe, do ponto de vista do maxi-mecanismo, alguém orientando esse processo também. Olha, esse aqui pode ressomar ou não pode? Não existe, em alguns casos, isso? Vai falar, então, mas é aí que eu queria saber. Qual é o critério, se você já estudou alguma coisa nesse sentido, que ele utiliza? O critério da ampliação. 1 para 2, 1 para 5, 1 para 50, 1 para 500, 1 para 5 mil. Isso aí é que ele vai olhando. O que é que interessa? Que aconteça o melhor para o maior número de pessoas possível. Acabou. Você vai entender a cosmoética. É isso aí. Aquele que tem capacidade de desempenhar melhor o papel ali para ajudar todo mundo. Então, 1 para 2, 1 para 1, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 5 mil. Tem uma questão de magnitude, então, nisso. Tudo é magnitude. Agora, veja, é a pirâmide que eu estava falando. Quanto mais sobe, mais ele tem visão disso aí. Agora, se ele não, eu tenho uma visão coletiva. Por que em alguns casos tem... Por isso que eu falo que ele é continental. Ele não é nem de país, Mas por que em alguns casos tem lá o assediador, que ele fica assediando lá, vamos dizer, o casal, para engravidar a menina e ele renascer? Dele. Então,
Mas quando que tem o dedo do amparador que impede isso e o dedo que escolhe para quem vai ressomar? Não, ele não impede, ele vai até um certo ponto, ele faz força, mas ele não impede. Não, porque às vezes a mulher está querendo um amparador, ela gosta, ela está querendo o assediador. Ela tem afinidade com o assediador. Escuta, tudo quanto é fiel religioso que está aí, eles têm afinidade com os guias cegos. São cegos dirigindo outros. Essa é a realidade. Por isso, gente, que o problema da Tares, esse realismo é terrível. A gente, sem querer, se dá tapa na cara de todo mundo. Mas a ou você fica calado, ou você enfrenta os fatos. Na Tares, você tem que enfrentar os fatos, tem que falar essa verdade toda. Mas, por exemplo, pensando em escala global, a ressoma... A escala global, 90% desse povo que está ressomado na Terra são o quê? Derivados da baratosfera. Então, mas há o processo das conservas. Agora, ó, você sai para lá, do lado de lá está pior. Lá tem mais gente. Então o povo pensa que vai dessomar, nunca mais volta aqui, vai direto para o paraíso com 21 mil virgens. Essa é a bobagem que está aí. Agora veja, quantos séculos, quantos milênios, isso ainda vai até quando? Com o curso intermissivo, eles estão dando um basta, e de Senap. Pelo menos para um grupo reduzido já não vai ter isso mais. E outra coisa, já não fica mais o processo personalizado, do jeito que era. É o serenão com ele só. Isso está errado também, não é o ideal. Então agora já temos um grupo. Esse grupo você pode chamar o grupo dos intermissivistas, já, a coisa já melhora toda, é outra situação. Porque veja, sempre existiu serenões. Sim. Mas veja, eles eram isolados, um aqui esporádico, fazendo a vida dele, tendo pena de todo mundo, fazendo força para ajudar. Mas não adiantava nem falar, porque é igualzinho você estudar, ensinar grego o formigueiro que está aí na frente. Mas olha assim, pegando o processo do max-mecanismo, que os serenões coordenando isso do ponto de vista da Terra e tal. Da mesma forma que se fala, né, de um planejamento da natalidade, do ponto de vista intrafísico, os países fazerem, existe até certo ponto um controle da ressomatologia, em escala global, não existe? Quer dizer, para haver um equilíbrio... Até um certo ponto, mas veja, não se controla isso. Não? A rigor, não. Não tem jeito. A situação é muito difícil nisso tudo. Senão, você vai fazer estupro evolutivo no monte de gente. Mas, por exemplo... Escuta, a própria natureza é colocada de tal maneira que isso tudo é automático. Essas forças que dirigem o vulcão, por exemplo, o vulcão entende? Da Islândia, que tudo tem sua razão de ser, está lá dentro do processo, é da natureza. Lógico. Não precisa de ninguém estar superintendendo isso assim tão sério, não. Apara depois as consequências negativas, vê o que faz, instrui, inspira, ajuda, melhora as concepções do povo. Mas... É porque tem um jogo de equilíbrio aí, quando você até em intervenção, quando você fala da transmigração. Você não acha que esse povo lá, dos árabes, islâmicos e muçulmanos, que estão se matando todo dia, eles mesmos, xiita contra o sunita, que não sei o que disso, xiita daquilo. Veja bem. Esse povo não tem noção do que eles estão fazendo? Tem. Eles têm noção. Tudo fanático, tudo doido. Fanatismo é a loucura. Agora, dentro dessa loucura, as piores são dentro das religiões. Você quer maior fanatismo do que esse Papa? Veja bem, ele, primeira coisa, o Papa, ele não tem nenhum desconfiômetro. Vestir uma roupa daquela, começa por isso. Qualquer um que for vestir uma roupa daquela vai achar, ué, o que é isso? Você virou o bobo da corte? Você está pensando que o carnaval é agora? Presta atenção. Tudo isso por quê? Devido conservantismo, conservadorismo, tradicionalismo, besteira, que vem de 1.500 anos na Igreja Católica. Não é 2.000 anos, não, mais ou menos 1.500 anos. Bobagem, não é por aí.
Não se pode comer ou não pode trabalhar no sábado, são os judeus. Isso vem há quantos milênios? Besteira. O que é que tem o sábado que ver com isso? Raciocina. Agora veja, esse tradicionalismo é que é um negócio sério. É isso aí que falta, é atares. Nós temos que esclarecer isso. Falar nesses pontos nevrálgicos. São nevrálgicos, o povo não entende. Manda matar. Você lembra bem o cara lá do Irã. Mandou matar o Rashid. Enquanto é lá. A fátua. A fátua. A fátua. Agora, pense nisso. Eu estou falando só algumas coisas. Como tem bobagem nessa história toda. Agora, as bobagens não adiantam, elas estão por todo lado. Você quer coisa mais burra do que essas lâmpadas agora, que elas reduzem o gasto, elas são econômicas e dão câncer? E o povo não quer admitir. O fabricante não quer nem ouvir falar nisso. Você quer coisa mais burra do que gente que apoia a maconha e que é contra o cigarro? Como é que você entende uma cabeça dessa? Holanda está assim. A minha gatinha lá, eu acho que ela tem mais coerência do que esses caras. Então veja, a pessoa pode crescer muito na inteligência, mas às vezes ela fica com a fissura de incoerência, que aquilo é um arraso. Vai longe a incoerência que ela tem. Aquilo fixa, não sai. Por isso que eles falam que a pessoa está se arrastando. Né? É o proto-reptiliano, quer dizer, são sauros. São lagartos. O lagarto faz uma força danada para entender. E fica alto e fica assim, ó. Sabe para ver? Depois do lagarto tem a suricata. Tem gente, tem suricata que eu acho que é melhor, porque muita gente que eu conheço por aí, que ela pelo menos está vendo a distância, o que se passa, como é que é. Então, você está entendendo o que é a TARES, a tarefa do esclarecimento, como é difícil? É difícil. Agora, hoje aqui nós estamos podendo falar umas coisas mais claras. Ô Marta, eu pedi alguém para falar com você, que tem uma moça que quer vir aqui para debater comigo, do povo que eu chamei. Você já falou com ela? Agora, pergunta para ela se ela precisa de... Você manda para ela passar de avião, ou passar de ônibus, sei lá o quê. Eu já me identifiquei, mandei e-mail, só que ela ainda não me respondeu. Vamos ver se ela aparece aqui online aí. Eu não falei o nome dela. Você não fala o nome dela aqui, porque ela não sabe se tá ok, tá ok. Professor Valdo. Só para fechar essa questão. Por exemplo, uma situação que tem lá um casal e tem 3 concierges que estão querendo ressomar. Tá? E aí, o que define, por exemplo, quem vem na frente, ainda dentro desse critério da grupalidade, não da atividade? Aí são as pessoas que mexem, aqueles chamados co-criadores, que é o povo que mexe com a ressoma. Tem um monte deles que olham, que orienta aquilo que pode. Co-criadores? Tudo depende da mãe, do pai, do ambiente, da energia. Eles às vezes querem que seja o fulano, mas o outro entra na frente, porque a mãe está atraindo ele. A mãe tem mais afinidade com o outro, que é o pior. Então, lá pelas tantas vem, chega aqui, dá um eclâmpsia, a mãe morre. Aí não tem nada, nenhum nem outro. Tudo fracassou. Vai começar tudo de novo. Mas você falou... Aí às vezes muda a mãe, vem outra mãe no lugar. Um dos caras então se torna mãe, vem no lugar da outra. Aí aquela mãe vem como filho, para ver se está certo. Primogênito. E assim vai. Tá, mas você falou do quê? Dos co-criadores? É os co-criadores, esses que ajudam o processo da Terra. Então, são os amparadores. Do jeito que ajuda bicho. Tudo aí são esses mesmos que ajudam os animais subhumanos, as plantas, tudo esse povo. Se você ficar aí hoje, no fim, eu quero conversar com você sobre o negócio de rodar aqui, para ver se dá para rodar aqui. Vamos fazer a experiência. Professor Valdo, aqui no B. Uma questão em relação ao que o senhor falou anteriormente sobre o gargalo, eu gostaria de entender qual a diferença básica ou crítica entre a pessoa que está vivenciando o gargalo, de um caminho correto, e entre uma opção incorreta ou inadequada. Ela está vivenciando aqueles acidentes de percurso porque a opção foi incorreta. Qual que seria o definidor para a gente conseguir diferenciar um quadro do outro, de uma maneira bem realística? É o nível de lucidez, né? Uma pessoa que tem mais lucidez do que a outra. Um não tem.
Não, a mesma pessoa. As escolhas mostram o nível de lucidez da pessoa. As predileções da pessoa. O favoritismo que ela dá para as coisas, pessoas, institutos, instituições, ambientes, ideias, enfim, realidades. Deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa optou por uma determinada linha de atividade, um trabalho, alguma coisa, enfim, e ela está sofrendo alguns acidentes de percurso com aquilo. Ela não sabe se aquilo é relativo a um gargalo que ela esteja passando, ou se aquilo realmente indica, né, a piscadela da vida de que aquilo não está correto, que ela deveria mudar de área. Como a pessoa pode discernir isso de maneira mais real? Ver o que ela tem, quais os dispositivos tem, os aportes que ela recebeu na vida, como é que ela distribui e aplica isso. Por aí vai dar a indicação perfeita qual o caminho. Uma pessoa recebeu aquele monte de designações de gente em torno dela, um monte de instrumentos a favor dela, tudo intelectual. E ela faz uma força danada para jogar futebol o tempo todo. Por exemplo, o exemplo daquela pessoa que quer fazer medicina, está bem intencionada, e ela começa a fazer vestibular. Faz 10 anos de vestibular e não passa. Pois isso é desistir. Então, mas o que indica que é a dificuldade dela ou que é porque ela não deve fazer medicina? Não, primeira coisa, não tem capacidade de enfrentar o assunto, ainda não está lá. Tem que fazer alguma outra coisa. Paulo? Não, mas ela pode começar na área, né? Mas aí... É como diz o cara, Val, eu queria ser médico, não deu, eu virei calista. Sabe o que é calista? Hoje tem até um nome bonito para isso, é o pedólogo. Não, hoje é pedólogo. Pessoal, você está com um nome mais bonito que médico. Médico é médico, igual você é um pedólogo. É muita coisa. Agora, ó, não pode falar essa palavra depressa demais não, senão fica outra coisa. Não pode pôr um I aí no meio, não. Não pode pôr um I no meio, não. Tem I, né? Não dá certo. Exemplo. Senão fica outra coisa. Estou só avisando que o português é cheio de marotagem. Um outro exemplo. Até dentro da minha área. A gente escolhe um trabalho, né? E, por alguma razão, você sente que aquilo não está fluindo bem. Mesmo que o trabalho envolva assistência, você está atendendo, mas tem alguma coisa estranha ali. Seja pelo local, seja pelas pessoas que coordenam aquele trabalho. E aí chega um momento que, como você está lidando com assistência, nem sempre a gente consegue de cara identificar se aquilo é um gargalo inicial daquele trabalho, ou se realmente aquilo tem uma máfia por trás, alguma coisa negativa por trás. Então é quando... A pessoa tem que insistir e ver o que se passa. Se ela tem boa intenção, ela trabalha convenientemente com cosmoética para valer, ela vai acabar sabendo o que é em pouco tempo. E ela supera o processo. Ambiente, uma pessoa só pode mudar um ambiente de 500 pessoas. Tudo depende dela. E outra coisa, quem tem cosmoética tem mais força do que o resto. Isso é bom estudar sempre. Às vezes as pessoas pensam, porque a maldade continua durante muito tempo, igual o processo dos nazistas, por exemplo, então ela acha, e ela fica desacoroçoada, ela fica desanimada com as coisas, mas não é isso. A vida não é assim, tudo tem sua razão de ser. E tudo acontece dentro da meritocracia. Se a pessoa tem mérito, ela recebe aquilo de acordo com o nível da qualidade do mérito dela. Agora aqui. Faço mestrado em educação e quero direcionar a minha dissertação para o papel da educação na construção do Estado Mundial. O senhor pode me fazer indicações bibliográficas para escrever sobre o tema? Olha, isso aqui seria bom você entrar em contato com a turma aí da política, aí, talvez o Júlio César, para ver a turma dos 500. É bom você entrar em contato com ele. Mas é uma boa, hein? Parabéns pela escolha. Povo inteligente. Por favor, esclareça mais. Fatologia, página 14, terceira linha. A designação da cláusula pétrea da autoproex. Isso aí é bom ver, porque tem um verbete, né? Tem aqui, vocês podem falar aí qual é o verbete, como é que é? É cláusula pétrea, não é só procurar, não é isso?
Agora, a outra, a designação do maxi-mecanismo interassistencial em relação à mini-peça autoconsciente. O problema todo aqui é o seguinte, o maxi-mecanismo, ele quase sempre superintende as atividades fundamentais da mini-peça autoconsciente. De modo que tudo que a mini-peça está fazendo, se ela segue o que o maxi-mecanismo manda, ela está designada para fazer o trabalho. Então a tendência dela é errar menos, acertar mais e ter resultados melhores nos seus altos esforços. O que devo fazer para sair da interprisão de modo cosmoético? É abençoar todo mundo e fazer a recomposição da interprisão. Você que já conhece meu livro já sabe disso, é só olhar lá no 700, já leu. Eu sei que você conhece. Agora, de modo cosmoético, a primeira coisa é abençoar todo mundo, não pensar mal de ninguém. Como diz o Ferri, lá o advogado italiano, você, por exemplo, o cara matou 3 pessoas, você vê que você tem que dar um jeito de colocar ou esse cara no hospital psiquiátrico ou na cadeia, tem que excluir de algum modo, dar um serviço para ele fazer dentro de uma prisão. Mas ele não pode ficar por aí assim, fácil, ele tem que ser condenado. Agora veja, mesmo condenando essa pessoa, você não vai ter ódio dele. Ele é o irmão seu. É o irmão que praticou delitos horríveis, horrendos. Mas é um irmão. Você não vai ter ódio da pessoa. Então, isso é que é a coisa séria. É aqui que a gente tem que começar a estudar. Entende? É a base. Na teoriologia, poderia aprofundar as designações proexológicas da teoria das cláusulas pétreas. As designações é o seguinte, cada um tem que ver o que é que tem. O que é que você está caminhando para onde? Qual o seu objetivo? Qual a cláusula pétrea? Você tem que alcançar o quê? Qual a meta? Qual o desiderato? Como é que é? É por aí. A cláusula pétrea diz respeito a isso. Qual que é a sua pista principal? É por aí. O megafoco. Principiologia, página 14. O princípio do posicionamento pessoal, PPP, e a designação exposta do princípio da descrença. O posicionamento pessoal é aquele que a pessoa arranja para trabalhar, para alcançar esse objetivo que nós estamos falando da proex dela. Agora, a designação exposta no princípio da descrença. Você tem que fazer a sua experiência pessoal. Não interessa o que o outro fez, qual a opinião do outro, o que alguém escreveu, o que o autor disse, não interessa. Você não pode admitir nada disso, você tem que admitir a experiência que você vai fazer. Tire a prova dos 9.000, quer dizer, faça a experiência por você. Como foi essa mudança de ego de colecionador para médico? Não, eu não mudei nada. Eu nunca fui colecionador. Eu sempre quis o processo dentro da área da medicina, desde pequeno. E outra coisa também, eu sempre quis estudar os fenômenos. A medicina também, para mim, era um meio, não era o objetivo. Meu problema é estudar o processo da consciência, aquilo que está atrás da testa da pessoa. Agora, o colecionador aconteceu pelas coisas da vida. É aquele negócio de... A vida está cheia disso. Você faz uma porção de freelancer. Faz parte disso. Você teve vários egos, dentista, espírita, militante, escritor, médico, cosmiatra, interassistenciólogo, atacadista, representante da diretoria acionária na Bolsa de Valores, colecionador, referência mundial, pesquisador independente, mega líder de instituições conscienciológicas e agora lexicólogo. Como consegue administrar esses papéis e funções auto- e heterodesignadas? Olha, eu faço o que eu posso para ficar dentro da cosmoética. Às vezes eu consigo algum resultado. Poderia aprofundar cada uma dessas designações, pode ser rotulado pela sociedade? Está querendo que eu dê um curso. Quer que eu fale isso aqui durante uma semana, não é isso? Você está vendo como é que é bom a gente falar mesmo na questão da biografia? Isso aqui é a maior prova. Agora, a gente pode pegar um desses aqui e falar, né? Vamos arranjar aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Por exemplo, aqui está falando militante. Eu preciso saber o que quer dizer a militância que ele me chamou aqui. Qual que é
Sabe quem é que está falando isso? Por incrível que pareça, é o Cláudio. Ele que me conhece muita coisa, por isso que ele juntou essas coisas, eu estou sabendo. Agora, tem uma coisa que você não colocou aqui, uma das coisas que eu faço mais questão, é a cosmoética. Né? Eu estou fazendo uma força danada para ser cosmoeticista. Como tá, eu não estou falando que é praticante da cosmoética, não. É teórico da cosmoética. E está sendo a dificuldade. Veja, ele não lembrou dessa, que é uma das coisas mais bacanas que eu acho. Agora, outra coisa, ele também não colocou, que eu sou, como é que é aquele negócio lá que eles me falaram, que eu sou dos epítetos. Eu sou um heresiarca. Você esqueceu dessa, isso aí é um negócio de honra. Eu sou heresiarca. De modo que, vamos ver se a turma que está escrevendo a biografia se responde a isso aí, mais alguma coisa. Não, se for colocar, tem uma opção de coisa. E o tiro de guerra, ele não colocou ali. Eu fui reservista, quer dizer, chama atirador na época, era obrigado por lei, senão eu não faria custo nenhum, você sabe que não faria, né? O homem que não fizesse, o tiro estava perdido. E outra coisa, não adiantava falar, eu cheguei lá mancando ou qualquer coisa, eu não enxergando o olho, isso não pegava. Que no meio que eu estava cheio de médico, todo mundo me conhecia, não dá não. E outra coisa, no próprio exército, era gente que trabalhava comigo. O sargento disso, o tenente dali, o outro que estava lá, todo mundo. Foi por isso que eu virei, né, amanuense, quer dizer, ghostwriter, dos discursos do dia da árvore, do dia da bandeira e etc. Dia de Caxias. O cuidador de família full-time, que não tem como passar essa função para outros, é uma fatalidade da designação? Olha, de qualquer maneira, se ele está lá dentro e o negócio é dele, é ele mesmo que procurou, de algum modo, ou nessa vida ou nas vidas anteriores, mas o negócio foi dar nisso. Ser cuidador pode ser a proex da Consim, mas o que mais ela pode fazer, além de ser telepsista, teletertuliana e altidata nos estudos da conscienciologia? É não pensar mal de ninguém, que é uma coisa muito difícil. Eu e minha duplista estamos realizando o arco voltaico recíproco diário após exercício com energia, MBR. As práticas estão trazendo experiência bastante satisfatória em relação ao parapsiquismo. Não somos voluntários, mas conhecemos bastante as ideias e técnicas. Ocorre fenômeno de olorização, telepatia em bloco, barulho de cirurgias e de xícaras e pratos de porcelana. Estão muito grampinos, né? Barulho de xícaras e pratos de porcelana. O que você acha? Podemos realizar arco voltaico diário um no outro para desenvolver o nosso parapsiquismo, nos ajudar? Podem. Agora veja, mantenha o ambiente positivo e cuidado com os horários que vocês vão fazer. Se for o mesmo horário, cuidado, porque isso aí atrai outras pessoas. Outras pessoas, eu estou falando para pessoas, quer dizer, consegue. Somos do Rio de Janeiro, fomos ao CAEC em abril. Somos aquele casal de médica, anestesista e policial rodoviário federal. Sim, eu lembro de vocês, pelo que eu vi ali. Então. Olha, está ótimo. O nosso amigo também é muito bom, ela é ótima, sabe como é que é? Ela é uma médica anestesista. E ele também é muito bom, ele é muito lúcido nas coisas que ele fala. O senhor poderia explicitar um pouco mais em Fatologia, página 14, no final da segunda linha, as grandezas das manifestações pesquisísticas avaliadas pela qualidade das designações. O caso é o seguinte, quando você entra na sua vida e tem as coisas para você fazer porque você acha que aquilo faz parte da sua programação existencial, existem então ali no meio algumas coisas que você tem que fazer pesquisa, que você tem que investigar. Você tem que ampliar o seu conhecimento e o conhecimento dos outros através de pesquisa. Então, nessa hora, então, você tem que ver a qualificação das designações que você recebeu na vida. Os seus aportes, o ambiente que tem, as companhias evolutivas que você recebe, que eu considero de alto valor. Tudo isso a gente tem que ver como é que é. E outra coisa também, aí no seu caso, por exemplo, as pessoas que você tem que assistir e que você carrega com você.
Igual, por exemplo, o seu filho. Lembra bem, tudo tem sua razão de ser. Isso é problema do passado. Está bem na cara a situação como é que é. Agora veja, você tem mais energia, desempenho, talento, potencial do que tudo que você tem feito até agora. Você ainda pode fazer mais. Não adianta falar que isso é uma verdade. Uma outra coisa, eu notei que essa semana você não apareceu. Está tudo bem por aí? Só uma pergunta. Professor, aqui no B. Valdo, eu tinha uma dúvida sobre, frequentemente a gente comenta aqui que falta voluntário, então tem bastante voluntário, mas não dá para contar sempre com todos. Isso em parte é um problema de designação, a gente precisa aperfeiçoar o processo de encaixar as pessoas nos quadros certos. O melhor é sempre ver isso que eu estava acabando de falar. É o perfil da pessoa adequado para o cargo, para a função. Quando é a pessoa muito adequada para o cargo, ela mesma é autossuficiente, ela amplia o conjunto. Em vez de ficar só a função dela, ela amplia todo o outro conjunto, quando ela é adequada. Por quê? A automotivação dela vai contagiar as outras pessoas positivamente. Entende? Quando as pessoas são assim, é porque aquilo ainda não são. O perfil não está muito ajustado para aquilo que você precisa. Muitas vezes Agora, você sabe, isso aí é o casting, é procurar um elenco. É muito difícil arranjar, sabe, vamos dizer, o artista, o ator ou a atriz adequada exatamente para o desempenho daquele papel exato. Existe muito difícil. A maioria processo também de ajudar a pessoa a criar um pouco também, criar a pessoa. Ela tem que criar, e você vê se ela tem talento, você incentivar o talento dela. Vê como é que é. Esse é o caminho. Agora, a maioria canastrão. Ainda não é bom ainda não fizeram actors, né? Estúdio. Questão de canastrão seria a pessoa que entra, mas ela não está ainda interessada naquilo. Não é boa no desempenho do papel, da função, entende? Está muito assim mole, muito entrega às baratas, ou se você quiser às traças, né? Tem muita gente assim. Então, outra coisa, examina bem toda pessoa que chega, quando você está para escolher, se ela fala para dentro ou se fala para fora. Se ela fala para dentro, pede para ajudar alguma coisa, porque essa você não pode contar muito com ela. E é muita gente que chega falando para dentro. Quer dizer que a pessoa está indo... Começa porque isso aí é uma coisa tão óbvia. Por exemplo, pouco importa se ela é feia, se é baixa, se é mulher, se é homem, se tem uma ficha de educação formal maior ou menor, tudo isso é secundário. Mas falar para dentro... Não tem jeito. Agora, o seguinte problema, às vezes você está... Eu estou dando só um exemplo do que é um trafar óbvio. Pegando por esse problema, às vezes você tem 10 fora de série que não se interessam e tem um que fala para dentro que quer ajudar. Como é que você fala para dentro, então, a primeira coisa, manda na fonoaudióloga. Você vai na fonoaudióloga, depois você aparece aqui. Mas não coloca o cara para funcionar, não, porque senão não vai adiantar nada. Hein? Quem? Está lá em cima? Cadê? Está lá. Pois é. Você está exercendo a profissão de fonoaudiólogo? Atualmente está. Então tá. Então tá. Está vendo? Agora, ó, você está de acordo comigo quando eu falo que esse trafar é um dos primeiros que a pessoa tem que ver? Está lá para dentro. Expressa ela. É tão óbvio. Só de ver em primeiro lugar isso. Retraído, então. Entende? É tão na cara. Não saiu do armário, né? Não saiu da Agora, por que isso? A maioria é devido ao pai. Aqui, quais são os culpados? Os culpados, às vezes, não é bem só a pessoa. Ela tem a turma da máfia dela. Primeiro, o pai. Segundo, a mãe. E por aí vai. Devido à repressão. A maioria fala para dentro por repressão. Você está de acordo com isso? Olha lá, ela está de acordo também comigo.
Vamos fazer uma frente ampla aí contra falar para dentro, falar para dentro, falar para dentro. Vamos falar para fora. Vamos falar para fora. Vamos fazer um piquete aí fora. É o único jeito. Agora, o melhor da história, esse que fala para dentro, precisa mandar para os piquetes. Eles é que tem que estar na frente. Acontece muito, por exemplo, eu tenho trabalhado aqui nos debates, entre outras questões. Aí chega uma pessoa, adora ver aquele debate, eu quero trabalhar junto. Aí, 4 semanas consecutivas, a pessoa, eu não consegui aparecer, eu não consegui, eu quero uma... risca do mapa. E às vezes é só o que tem. Nós não podemos perder tempo com ninharias. Isso aí está muito primário. Cresça e apareça. Veja a pessoa. Se uma pessoa de cara com você não cumpre o prometido, esqueça. Isso não vai dar certo. Por quê? Não é só canação. Ali não é isso. Ali é uma chusma de canação. Tenha certo. Isso é regra. Pode seguir que você sempre vai esclarecer. Se ela não conseguiu, logo que começou, prometeu para você, fez tudo, não apareceu, o negócio deu para trás, é porque é assediada. E brava. Isso é regra. Pode olhar. Examina o que é que já aconteceu e olha bem como é que você vai ver que é. E olha que é o seguinte, que às vezes isso aconteceu faz 3 anos. Você vai olhar a pessoa, está do mesmo jeito até hoje, quer dizer, ela está assediada há 3 anos. Tem muito disso. Agora, se você for olhar o passado, às vezes o negócio vem de 10 anos anteriores, então o troço é pior. Então, são 15. Essa questão da perfilologia pode ser considerado um assunto crítico, né, Valdo? Porque as tarefas têm tempo, prazo, perfil. Então, você vê, tem aquele ator ideal, que é o físico de rola, aquele que seria o ideal, mas que ele é muito caro para a gente não consegue pagar o cachê. E tem o outro que tem o potencial, que vai dar um pouco de trabalho, mas que vale a pena investir. Rolo, até que não interessa muito. É que é até relativo, mas o físico é mais a personalidade. A gente consegue superar. Consegue. Uma maquiagem, dá uma arrumação, dá uma geral na pessoa. Mas agora o outro aí, mas é difícil. Comunicação não. Agora, tendo potencial e tendo alguns retoques para fazer, também é tranquilo. Eu estou falando claro sobre o negócio de falar para dentro, por quê? Porque dentro do nosso mecanismo de trabalho, os processos todos da CCCI, as ICs, o trabalho nosso da Max Proex, a PEX... Tudo de autoexposição. Tudo isso precisa de comunicação. É autoexposição. A comunicabilidade, se você for olhar ali, ó, na relação lá, naquele quadro lá das especialidades, tem um quadrão grandão, eu não sei onde é que está por aí. Ah, tá lá. Pois é. Você olha que é uma predominância em matéria de comunicação. Comunicação pega muito, tem muita coisa de comunicação lá. É muita especialidade com comunicologia. Examina bem para você ver. Então, como é que fica? Pensa bem. Projeção consciente é comunicação. Pensa bem. Parapsiquismo é comunicação. Outra coisa, fazer o livro, isso que eu falo, cadê o livro? É comunicação. Então, veja, o auto-revezamento é comunicação. O pior da história é uma comunicação para a própria pessoa que ela nem raciocina. Cápsula do tempo, o auto-revezamento, é uma autocomunicação. Eu vou fazer uma comunicação para eu mesmo. Pedir para a pessoa ir para a sala de aula, que é o primeiro laboratório para ela começar a quebrar esses detalhes. E lá a gente vê, vamos dizer, os talentos, o potencial ali, dá para ver e dá para investir também na pessoa. Agora, milagres não, só melhoras. Há 2 dias sonhei com meu pai que dessomou 10 anos. E dizendo sobre a melhora de um problema de saúde de minha mãe, residente em João Pessoa. Eu moro em Salvador. Ao ligar para minha mãe, de fato ela confirmou estar melhor. Poderia esse sonho ter sido uma real comunicação com meu pai? Tenho praticado EV para desenvolver o parapsiquismo. Olha, pode ser, anota tudo e vê. Se isso aí é autêntico, pode ser que vão acontecer outros fatos que vem confirmar o seu processo de desenvolvimento parapsíquico. Anota tudo. Pode ser. Gostaria de saber quanto e onde esperamos aguardando a ressoma, pois desde pequeno sinto uma insatisfação, pois nunca minhas ideias foram compatíveis com minha família, nem tenho assunto para com eles, pois sempre fui do tipo mais curioso
e buscam constantemente informação. E eles são do tipo que não se interessam por nada, só em ganhar dinheiro, comer e dormir. O que devo fazer para tentar mudar essa realidade? A primeira coisa é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o seguinte, como é que está você com a sua ProEx? Já que você gosta das ideias, cadê o livro? Não interessa a sua família, o que quer que tem, se eles não querem nada. O problema é você. Como é que está você? Agora, depois de você responder essa pergunta, vamos ver o que você já fez para ajudar essa turma que está no tradicionalismo. E ver o que quer que faz, né? Mas primeiro é você. Agora, ó, não usa as coisas do seu nome. Cuidado com isso. Seu último nome não é bom nessa história, não. Você tem que ficar mais ágil. Eu estudo direito, gosto muito dessa área, contudo gostaria de saber qual a postura correta que deveria ser tomada diante dos demais profissionais, que em sua maioria optam pela corrupção e lucro excessivo, ao invés da assistência e evolução pessoal. Olha, há muita coisa boa que se pode fazer em direito. E há um negócio muito sério que eu falo há dezenas de anos, que é o seguinte: somente através do direito a pessoa chega na paradireitologia. E somente através da paradireitologia a consciência pode se tornar evolucióloga. Então é necessário que ela tenha muito contato com todos os casos, fatos, processos, vamos dizer assim, necessidades, né? Todas as carências da vida das pessoas, que o direito permite que a pessoa veja isso, para ela evoluir, para chegar a ser evoluciólogo. Então, por exemplo, um evoluciólogo, ele tem que ter mexido com muita gente. O direito permite isso. Isso é a bênção que o direito pode trazer para a pessoa. Olha, eu estava falando aqui hoje, Enrico Ferri, discurso de acusação ao lado das vítimas. Esse homem mexia com a pior área da criminologia dentro do direito. No entanto, ele fez muita coisa boa, tanto que ele ficou praticamente na história, com essa história toda dele aí, devido à defesa que ele fazia das vítimas. Quer dizer, se ele na área da criminologia se saiu bem desse jeito, outros podem sair. Até a criminologia, hein? Discurso de acusação, é da Martin Claret. Agora é um texto integral do Enrico Ferri, escreve F-E-R-R-I. Agora o discurso de acusação é, entre parênteses, ao lado das vítimas. Agora ele é muito bom, é um livrinho à toa, mas tem o resumo dos discursos dele. Entende? Agora é ele que eu estava falando aqui, eu vou ler para vocês. O delito é uma forma de anormalidade humana, da qual temos a necessidade de nos defender, mas contra a qual não é justo ter um sentimento de ódio. Vocês querem mais cosmoética do que isso? É terrível. É preciso chegar a uma fase de civilização superior para que o criminoso deixe a espingarda do bandido e pegue na pena do falsário. Quer dizer, ele vê que não é todo bandido que tem capacidade de exercer certa delinquência. Você tem que estudar cada delinquência para ver. O senhor olha para a pessoa, não, esse aí não é possível, não fez isso. Está na cara. Então isso é muito sério. Agora, ó, o que é atacou? É pela educação e organização dos trabalhadores, pela transformação gradual dos sistemas econômicos e jurídicos, que o problema da miséria pode resolver-se, e não pela beneficência ou pela iniciativa pessoal. Quer dizer, fazer tacô não resolve nada, nem o governo. Tudo isso que está sendo feito aí é bobagem, tem que colocar educação. Agora veja, esse cara já escreveu isso há quantos anos? Está aqui. É o problema do Brasil. Problema do lulismo, problema do PT, problema de tudo isso aí, educação. Eu vou ler de novo para vocês, presta atenção. Ele está falando aqui, o pior é isso, é você colocar o contexto dele, que você vai entender mais ainda a inteligência desse homem. Ele fala assim, mas Diniz não tem culpa disso, é o cara que estavam culpando do negócio que aconteceu lá, um delito. Porque se amanhã desse o que possui aos seus trabalhadores, não resolveria a questão social. Esse Diniz é ricaço, e os outros eram pobres. Então eles condenaram o cara porque ele é rico. Mas ele está
estava ajudando os outros, ele trabalhava junto com os trabalhadores, levantava 4 horas da manhã para trabalhar na lavoura, tudo junto com eles, mas ele era o rico. Ele que era dono da fazenda, dono disso, dono daquilo, tudo era ele. Mas ele estava atendendo os outros. Foi aí que entrou esse pensamento dele. Está entendendo? Eles combatendo o cara que ele era rico, mas ele estava ajudando todo mundo. E é pela educação e organização dos trabalhadores que ele fazia o delito. Pela transformação gradual do sistema econômico e jurídicos, que o problema da miséria pode resolver-se. E não pela beneficência ou pela iniciativa pessoal. Quer dizer, nem o Diniz não pode resolver isso. É só a educação, a escola, a situação toda. Você entendeu o nível disso? Agora, tudo é o problema da TACOM. Ele viu o que é a tarefa de esclarecimento. Se ele tivesse vivo aqui, a gente explicar para ele. Aqui. Hoje o nome disso é TARES, Tarefa de Esclarecimento, que é o que ele estava fazendo. Ele já estava com as coisas todas aí. Ele fala, por exemplo, o negócio do Brasil aqui, ó, as iníquas diferenças entre a grande fortuna e a grande miséria. É o problema do Brasil. Como é que eles gostam de falar com outros nomes? Eles falam sobre o estabelecimento a diferença de rendimento econômico e financeiro. Igualdade, né? Pois é. Agora, você veja bem as coisas. Agora, ele é tipo italiano, ele mostra a situação com retórica, oratória dele, mas agora, certos pensamentos dele, a gente assina embaixo. O homem é uma fera. E é um livrinho à toa isso aqui, estou só te falando. Isso é a terceira vez que eu falo nesse livro aqui. Eu comecei a ler ele aqui, o livro. Eu vi o primeiro, um desastre de trem, agora eu estou vendo esse outro delito dele. Que aqui, ó, são vários discursos da acusação, são vários processos que ele participou na Itália. Okay? Professor, aqui no B, sobre uma coisa que o senhor falou hoje e uma coisa que o senhor falou outro dia. Hoje o senhor falou mais cedo que com a racionalidade a pessoa para de errar. Né? Com a racionalidade, com lógica, a pessoa já não erra mais. Né? A tendência é essa, que ela não é. Não me põe absoluto nisso, que isso não tem. Não tem nada absoluto. Um boboca qualquer aí pode ele regredir na hora, sim, não quer dizer nada. Tem essa tendência. E outro dia o senhor falou daquela retrocognição que o senhor impediu aquela guerra, né, aquele conflito, e que tinha um amigo seu do Espiritismo que o senhor falou que o senhor nunca viu ele errar. Nessa vida eu nunca vi. Como é que era a condição dele? O senhor pode falar mais disso, assim, essa característica? Ele era uma pessoa seguinte, eu vou te dizer por que ele não errava. Uma pessoa que desde que nasceu, as coisas que ele estudou, ele foi tudo certinho. Gostava de tudo honesto, alto nível, etc. Entrou para o Espiritismo, começou a estudar, admitiu as coisas de Allan Kardec, mas ele era assim, não era espírita de papo amarelo, fanático, não. Ele admitia certas coisas, ponderava, etc. Tal. Outra coisa, logo em seguida ele viu que podia fazer mais assistência dentro do Espiritismo se ele entrasse para a maçonaria. Ele entrou para a maçonaria, em pouco tempo ele alcançou um grau mais elevado para poder exercer o cargo de assistência que a maçonaria permitia. Ele arranjou então uma profissão para poder segurar a família dele. Ele se casou, teve filhos, tudo bem, povo tudo tranquilo, uma família ótima. Eu almoçava com ele, muitas vezes eu fui na casa dele, aquele negócio todo, conhecia ele bem de perto. Ele era assim uma espécie de pessoa que todo mundo confiava, falava para ele, pedia as coisas. Com o passar do tempo, ele participou de umas 10 instituições diferentes, tudo de assistência. A vida dele toda foi assim. Ele arranjou uma profissão que ele era oculista, optometrista. Quer dizer, ele cuidava de uma ótica, entende? Arrumava os óculos das pessoas, aquele negócio. Ele que dirigia essa ótica. E outra coisa, tinha muito movimento no trabalho dele. Agora, com o passar do tempo, ele trabalhou então nessas instituições todas de assistência em alto nível, exemplar. O homem era exemplar. Uma das coisas mais sérias que ele fez foi encaminhar a moçada mais jovem do que ele. Eu mesmo tive nessa. Ele foi como se fosse um mestre para mim, de mais, vamos dizer assim, de mais idade e mais experiência. E quando eu cheguei, ele já tinha mais do dobro da minha idade lá em Uberaba.
Entende? Agora, enquanto eu conheci e convivia com ele, eu nunca vi uma tomada de posição errada. Ele era discreto nas coisas, ele tirava o corpo fora daquilo que achava que não era bom, na dúvida ele se abstinha, sabe, caía fora, mostrava que tinha que fazer abstinência daquilo, não valia a pena. Quer dizer, foi um exemplo para mim e para muita gente que eu conheci. Agora, é muito estranho, porque eu acho que esse homem devia ter até uma homenagem dele, um busto na praça pública lá, e nunca tiveram. A última vez que eu estive lá, eu toquei no assunto disso aí com uma pessoa. Então ele tinha o que? Tipo, o mega para fora dele era coerência? Ele nunca entrou na política, sempre trabalhou por fora, nos bastidores, ajudando todo mundo. Agora, ele ajudava mesmo, resolvia os casos para valer. Não era fácil. Ele era, então, uma pessoa super coerente, é isso? Era o quê? Super coerente. Coerente, o tempo todo. Agora, veja, ele foi o cara que mais se salientou que queria aquela guerra. Agora, como isso já faz muitos séculos, ele superou esse negócio todo. Agora ele veio para assistir o povo da guerra. Esse povo todo que eu estava assistindo da guerra. Agora veja, ele era tão bom, e eu vi aquela coisa dele de tal maneira, que eu nunca tive, assim, coragem de chegar e falar isso para ele. Entende? Não tinha ambiente para isso. Agora eu vi a situação, como ele melhorou tanto, a gente não vai falar uma coisa que não prestava. Na época que teve essa guerra, essa batalha, ele já era coerente assim? Não, ele não era bem coerente, mas na época ele era muito moço, cheio de energia. Você sabe, tem um perigo esses caras que são corpulentos, que tem muita energia no meio do povo que é acelerado, né? Então ali houve esse processo, talvez, por causa disso. Ele era muito jovem, cheio de energia, queria fazer alguma coisa, embarcou naquilo e liderou muita coisa dentro do movimento lá. Agora depois ela acalmou com isso tudo, começou a amadurecer, houve uma maturidade da consciência, não há dúvida, muito séria, foi isso que melhorou tudo. Você entendeu, né? Quando eu for ao Uberaba agora, eu vou perguntar como é que estão as coisas da família dele, etc. Eu sempre faço isso, sabe? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 112 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 16 perguntas online. Curso Estado Vibracional, a Paula, Plano Diretor da Cognópolis, Flávia Amaral, Debate, Lúcia Eck, seu Rômulo, e esse tem um informe. A partir de amanhã, teremos 20 verbetes novos para votação. São eles: Amizade Evitável, Ano Base 2010, Autoaniquilamento do Pesquisador, Autovivência das Prioridades, Campanha, Consréu Estelar, Ego Precedente, Fixação e Miscigenação, Instantaneidade Consciencial, Mega Choque Consciencial Regressivo, Mega Idiotismo Cultural, Mega Trafá Anti-Maxi Proexis, Memória Encapsulada, Oposto Inassimilável, Pescoço, Preço do Ideal, Primeiro Discernimento, Relevo Particular, Substituição Programada. Agora com vocês o recado do Amigos da Enciclopédia com o Eduardo e a Cristiane. Pessoal, boa tarde a todos. Nós convidamos hoje a professora Cristiane Ferraro, que é coordenadora do Holociclo, né, longa trajetória na Conscienciologia aí, para falar um pouquinho com a gente aqui rapidamente sobre o Holociclo e sobre o programa Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos.
O objetivo é falar dos benefícios de ser amiga da enciclopédia. Então, o primeiro benefício que eu vejo é a questão da satisfação íntima em ser amiga da enciclopédia, por colaborar num projeto intelectual, positivo, de educação, de esclarecimento das consciências a respeito da realidade consciencial, que é a enciclopédia da Conscienciologia. E o segundo benefício é o acesso ao banco de dados, que é o servidor do Holociclo Holoteca, que reúne léxicos e de livros que permitem que a gente possa estar fazendo nossas pesquisas de artigos e de livros, levantando informações para fundamentar a parte bibliográfica, a parte teórica dos nossos textos e livros pessoais. Na hora que a gente faz esses levantamentos no servidor, pela bibliomática, pelo servidor do Holociclo Holoteca, a gente consegue ali, só no fato de levantar essa pesquisa, já ter ideias para escrever os nossos artigos e livros. Então fica o convite, fica a sugestão de todos participarem desse Holopensene, desse processo da pesquisa, do estudo, e desse projeto de educação pela Conscienciologia. Obrigada. Obrigado, Cris. Inscrições do Amigos no site enciclopediadaconscienciologia.org ou na recepção do CAEC. Obrigado. Então, gente, a gente vai assistir hoje, no Discernimento à noite, mais um filme pela Sessão Pipoca. Tá? Hoje a gente vai exibir o que é baseado em história real, envolvendo Jung, a psicanálise e outros assuntos. O Ivo Valente vai comentar para a gente. É às 8h30, a gente vai ter torta, vai comemorar 2 aniversários também. E tem chocolate quente se esfriar à noite, então não percam. Tá? Hoje às 8h30 da noite no Auditório do Discernimento. Obrigado. Olá a todos, o meu recado vai para todos aqueles que querem entender o estado vibracional, que querem qualificar o seu estado vibracional, que querem conhecer a diferença entre estado vibracional e estado tensional. O curso teórico prático de 8 horas, no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, um ótimo presente para as duplas, vai acontecer no Discernimento, com os professores Wagner Alegretti e Nancy Trivelato. Eu quero avisar também que ainda temos vagas, que aqueles que interessados podem se inscrever na administração do Discernimento ou pelo e-mail brasil@iacworld.org. Aqueles teletertulianos que estão nos assistindo de casa podem entrar em contato com a gente pelos telefones 45 8409 4146. Obrigado a todos. Boa tarde. Eu queria convidar todos para participar da oficina do Plano Diretor, que vai acontecer hoje à tarde durante o colegiado de intercooperação da Unicim. O colegiado começa às 15 horas lá no Auditório do Discernimento. Essa oficina do Plano Diretor é para planejar um crescimento ordenado, organizado, planejado mesmo, assim, da Cognópolis aqui de Foz do Iguaçu, para que ela não tenha esse crescimento espontâneo e acabe gerando alguns problemas, como acontece nas cidades, nos centros urbanos. Então, a ideia é saber o que é que os cognopolitas querem, que Cognópolis nós queremos, e ter essa visão daqui a 10 anos. Quem quiser saber mais sobre o que é um plano diretor, pode acessar o site www.discernimento.org/plano diretor. Hoje nós vamos tratar 2 dos 6 temas que são tratados no plano diretor. Então, os temas de hoje serão meio ambiente e desenvolvimento econômico da Cognópolis aqui de Foz do Iguaçu. Então, aguardo todos lá. Boa tarde, obrigado. Gente, boa tarde a todos. O meu recado é para quem quer desenvolver aí a comunicabilidade, a comunicação, tanto para quem fala para dentro, quanto para quem acha que escreve pouco ou não publica. Nós temos pelo menos 3 atividades aqui na CCCI que são fora de série para esse desenvolvimento e que geralmente as pessoas fazem pouco caso, até desprezam ou não dão a importância, ou não dão qualquer importância mesmo. A primeira, nós temos um espaço que fica aberto diariamente no Shopping Center. É um shopping que tem trânsito de 3.000 pessoas por dia e a sala fica principalmente fechada porque ninguém se interessa em instalar e receber aquelas pessoas que têm interesse em saber o que é Conscienciologia
na maior praça pública de Foz do Iguaçu, que é o shopping. Nós estamos precisando tanto de voluntários para ficar lá, quanto de pessoas que comprem essa ideia e juntem esforços com a gente para tornar aquela atividade cada vez mais rica, mais atrativa, tanto para os voluntários quanto para a população em geral que passa lá. A segunda atividade que nós temos é um artigo semanal, na coluna semanal, no jornal Gazeta do Iguaçu, que é o maior jornal aqui da região, o principal jornal de Foz do Iguaçu. Principalmente, nós temos uma falta de artigos imensa, tanto que eu sou o principal redator desse jornal, porque os outros membros da CCCI não conseguem dar conta de escrever um artigo por semana. Então nós temos ali também um canal, nós podemos falar tudo sobre Conscienciologia ali, para a população inteira, para a leitura, sendo que basta usar uma linguagem acessível, todo mundo entende, todo mundo vê o que é a Conscienciologia dentro do jornal. E a terceira atividade são os debates que ocorrem aqui, ocorrem principalmente aos domingos. Daqui a pouco, às 15 horas, nós vamos ter um debate, mas nós precisamos tanto de debatedores, quanto de pessoas para propor o debate mesmo, o epicentro do debate, quanto de pessoas para comprarem a ideia e transformarem em eventos grandes, para a gente poder chamar gente para vir no debate, chamar gente de universidades para participar aqui, sem ficar aquela coisa morta que vem 2 ou 3. Então nós também precisamos de voluntários para os debates que vão ocorrer. Por falar em debate, o próximo, que é daqui a 30 minutos, às 15 horas, é sobre escala evolutiva. É com a professora Carla Ullmann, que é da área aí do Para-Direito. A gente vai destrinchar essa escala evolutiva, ver se tem lógica, ver se a turma compreende mesmo, ou o que tem contra, o que é a favor, ou se só aceita a escala evolutiva pacificamente, ou como é que é o negócio aí todo. Então a gente vai debater esse tema aí daqui a pouco, aqui no salão dos eventos ali do próprio SEAC. Obrigado a todos. Estou aqui para divulgar o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1, o ECP1, que vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, de 11 a 13 de junho, com os professores Marcelo Silva e Eliana Esquiante. Então, quem desejar maiores informações sobre esse curso, é um curso de imersão para aprofundar na autopesquisa, pode ligar no 45, DDD 45, 3028-0282, no Centro Educacional de Autopesquisa de Foz do Iguaçu do IIPC, ou então na sede mundial, mesmo DDD 45, 2102-1448. Obrigado. Lembrando a todos, amanhã teremos o verbete sobressalente, especialidade Prevenciologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.